Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida nessa manhã. Graças a Deus estamos aqui mais uma manhã de domingo para celebrarmos a Cristo e pela graça do Senhor é que nós temos vida, saúde e podemos nos reunir novamente para a adoração. Esse é o dia que o Senhor já fez, domingo, dia do Senhor. Que você possa separar esse dia para o louvor, para a adoração. E nós queremos iniciar esse dia louvando a Deus, lendo o Salmo 92. Por gentileza, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura. Vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus. Salmo 92, que diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista está dizendo que é bom render graças ao Senhor. E nós estamos aqui nessa manhã para fazermos isso. Render graças ao Senhor, louvar a Deus de todo o nosso coração. Nós fomos criados e formados para a glória de Deus. Então eu quero convidá-lo à adoração, ao louvor a Deus. Feche seus olhos, vamos orar e logo após iremos entoar algumas canções em louvor ao nosso Deus. Deus querido, Pai amado, muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos dá. Agradecemos, ó Deus, pela vida, pela saúde. Agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de vivermos nesse dia. A noite, ó Deus, que se passou, ó Deus, foi cercada pelo cuidado do Senhor. Nós, ó Deus, pudemos dormir em paz, debaixo da tua proteção, do teu cuidado. E agora, Deus, estamos aqui para te adorar, para te louvar, e que o Senhor, ó Deus, receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e que a alegria do Senhor venha inundar o nosso coração. Ó Deus, que a tua palavra nessa manhã venha nos encorajar a fazermos a tua vontade e a obedecermos o teu chamado. Que o teu Espírito, ó Deus, esteja, ó Deus, fortalecendo os corações, fortalecendo a vida de cada irmão, de cada irmã, nesse momento, e que o Senhor seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com algumas canções e daqui a pouco voltaremos aqui para um momento de oração e intercessão. Vamos louvar a Deus. Te adorar, para que eu nasci, se não for para te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que eu nasci, se não for para te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, Estamos aqui nessa manhã de domingo, Senhor, para te adorar, te exaltar, que esse é o propósito. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor.
te adorar? Para que eu nasci, se não for pra te servir? Porque estou aqui, se eu quero te adorar. Te adorar, se não for pra te adorar. Para que eu nasci, se não for pra te servir? Porque estou aqui, se eu quero te adorar. Te adorar, se não for pra te adorar. Para que eu nasci, se não for pra te servir, Senhor, por quê? Porque estamos aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, quero convidá-lo à oração, nesse momento de intercessão, de clamor ao nosso Deus. Salmo 91, versículo 15 e 16 diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. É o salmista Davi declarando que o servo do Senhor pode se achegar com convicção e com uma certeza eterna de que o Senhor Jesus sempre ouve a nossa oração. Ele está dizendo, ele me invocará e eu lhe responderei. Esse Deus que ouve a oração do seu povo e responde. E ele fala, na sua angústia estarei com ele e livrá-lo-ei e o glorificarei. O livramento do Senhor, a companhia do Senhor é constante em nossa vida. Por isso, nós podemos orar com ousadia. Claro, com quebrantamento no coração, sabendo que é pela graça e misericórdia do Senhor que a intervenção de Deus vem sobre nós, mas nós podemos nos achegar a Deus com ousadia pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Então, nesse momento, eu quero convidá-lo mais uma vez à oração, e se você tem algum motivo especial para clamar a Deus, esse é o momento. Coloque-se diante do Senhor. Quem sabe você queira colocar aí no chat da nossa programação, nesse momento, coloque aí o nome dessa pessoa ou o seu nome, para que nós possamos orar por você, que você nesse momento coloque-se diante de Deus, clame ao Senhor, busque a Deus. Nós já temos obtido respostas maravilhosas de oração, o Senhor realmente tem agido poderosamente na vida dos teus servos, e nós vamos continuar louvando a Deus pelos seus feitos e clamando ao Senhor para que Ele possa continuar agindo favoravelmente à nossa vida. Então feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor. Deus querido, Pai amado, mais uma vez, estamos aqui diante do Senhor. Ó Deus, estamos aqui nesse momento para clamar a Ti. Sabemos, ó Deus, que muitas pessoas nesse momento precisam e carecem da intervenção do Senhor. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor já tem abençoado a vida de muitos servos do Senhor que careciam de cura e de restauração. Louvamos a Deus, ó Deus, pela restauração da vida do presbítero Roberto, que já está em casa, está se recuperando. Ó Deus, louvamos a Deus, ó Pai, pela vida da Priscila. Ó Deus, que tem feito o tratamento e tem se recuperado, a vida do nosso irmão Isaías e tantas outras pessoas que nós temos orado, clamado e o Senhor tem abençoado. Nós te louvamos, nós te agradecemos, mas carecemos agora, pedimos agora, porque carecemos da ação do Senhor sobre a vida, ó Deus, de outros irmãos, outras pessoas que estão, ó Deus, internadas. Estão, ó Deus, carecendo, ó Deus, da intervenção do Senhor. Por isso, nesse momento, eu peço agora, ó Deus, pela vida da Tereza. Ó Deus, que está internada e carece, precisa, ó Deus, da intervenção do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, esteja curando, restaurando a vida da tua serva.
Pai querido, Pai amado, eu quero te pedir, ó Deus, pela vida de muitos outros que estão enfrentando, ó Deus, tratamentos, que estão internados, outros, ó Deus, que estão enlutados, famílias inteiras, ó Deus, que estão passando pelo luto, que o Senhor esteja restaurando a paz, a alegria, ó Deus, em nome de Jesus. Peço-te, ó Deus, também por aqueles, ó Deus, que precisam de um milagre do Senhor na área financeira. Quantas pessoas, ó Deus, precisam, carecem, necessitam, ó Deus, de uma porta de emprego, necessitam, ó Deus, de uma melhora, ó Deus, no seu trabalho. Ó Deus, tenha misericórdia, dê graça, dê sabedoria, dê discernimento, dê ideias, ó Deus, para que o teu povo, ó Deus, possa melhorar financeiramente, que o Senhor venha abrir portas, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, ó Deus, pela tua igreja, eu peço pela tua igreja espalhada na face da terra, ó Deus, a igreja perseguida, os missionários que estão nos campos. Deus, tenha misericórdia, abra portas, que hoje seja, ó Deus, um domingo de salvação, um dia de salvação para milhares e milhares de pessoas. Ó Deus, abençoe a Igreja Presbiteriana da Barra do Itapimirim, que a tua mão esteja sobre nós, esteja, ó Deus, sobre o teu povo, esteja sobre cada uma família, cada um membro da nossa igreja. Desperta, ó Deus, espiritualmente, fortaleça, ó Deus, a vida de cada um dos teus servos. Essa é a minha oração que eu te faço, essa é a oração do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vamos louvar a Deus com mais uma canção e logo após estaremos aqui lendo a palavra de Deus e meditando nessa palavra maravilhosa. Que você fique aí, louve ao Senhor, que daqui a pouco estaremos meditando na palavra de Deus. Vamos louvar o Senhor. Direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo poder, Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para o receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está. Nós tomamos posse, é nossa herança. Todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para o receber.
Cante bem forte. Do que o que está bem maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, louvado seja o nome do Senhor, que bênção estarmos aqui adorando ao Senhor, já adoramos, já louvamos ao Senhor, já tivemos um momento maravilhoso de oração, mas agora iremos meditar na palavra do Senhor. Então, por gentileza, abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Então, Filipenses, capítulo 1, versículo 27, diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Amados irmãos, chamado do apóstolo Paulo para a igreja do Senhor, viver de modo digno do Evangelho. Eu quero falar sobre isso nessa manhã. Vivermos de modo digno, dignidade do Evangelho. Todos nós sabemos que fomos comprados, remidos pelo sangue de Jesus. Nós não estamos aqui por um acaso. A nossa história, a nossa vida teve um início e esse início foi através de um propósito eterno de Deus. A nossa vida, a nossa jornada cristã deu-se o início por causa de uma ação ativa de Deus a nosso favor. Deus enviando o seu Filho Jesus para se tornar homem, andar entre nós, viver entre nós, sofrer o nosso sofrimento, experimentar as tentações com as quais nós somos tentados a cada momento, a cada instante, e Cristo assim indo, levando sobre si as nossas enfermidades, a nossa culpa, o castigo que deveria vir sobre mim foi sobre Cristo Jesus, e o Senhor Jesus foi triunfantemente para a cruz, morreu naquela cruz, o seu sangue foi vertido lá no Calvário, para que eu e você pudéssemos agora termos a nova vida em Cristo Jesus, termos agora essa vida abundante no reino de Deus. E é por causa disso que o apóstolo Paulo conclama a todos nós vivermos uma vida cristã, de modo digno do Evangelho, de forma que eu traga dignidade a tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por mim, essa salvação imerecida, essa restauração de que eu estava morto, mas agora eu vivo pela graça do Senhor Jesus. Eu vivia perdido nesse mundo caído, e agora eu fui achado, eu fui encontrado, e não só fui salvo, mas foi me dado também agora um propósito para a vida. O propósito da minha vida e o propósito da sua vida é vivermos para a glória de Deus, é cumprirmos aquilo que o Senhor Jesus
nos designou a fazer. O Senhor Jesus nos designou a irmos por todo mundo pregando o Evangelho. Essa é a nossa missão. Quem sabe você ainda não descobriu o propósito da sua vida e vive angustiado por isso. O propósito da sua vida é glorificar a Deus em tudo que você fizer. Esse é o propósito. Esse é o propósito da sua vida. Você tem o propósito da sua vida de glorificar a Deus na sua casa, sendo um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, glorificando a Deus em tudo que você faz dentro do seu lar. Você tem como propósito glorificar a Deus no seu trabalho, nos seus negócios, glorificar a Deus na igreja do Senhor. Como você tem vivido dentro da igreja? Como você tem desempenhado o seu papel na casa de Deus? Você foi feito para a glória de Deus, você foi criado para a glória de Deus. O Senhor Jesus te salvou para que você agora realmente pudesse cumprir no poder de Deus o propósito que Deus te deu, glorificá-lo. Como você tem vivido o propósito de Deus na sua vida? Deus te deu um propósito, mas Deus te deu também uma missão. A sua missão nessa vida, enquanto você está aqui peregrinando por esse mundo, enquanto você está aqui vivendo no reino de Deus, você tem a missão de levar o Evangelho a toda criatura. Essa é a missão da sua vida. A sua missão não é ganhar dinheiro, a sua missão não é ser uma pessoa bem relacionada na comunidade, bem vista por muitos. A sua missão não é obter fama. Não, a sua missão é simplesmente levar o Evangelho a todas as pessoas. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. A nossa missão é levar o Evangelho e fazer discípulo. Isso quer dizer que eu levo o Evangelho às pessoas que necessitam, aquelas pessoas que estão padecendo, mas eu levo com uma intenção, é intencional. Eu quero fazer daquelas pessoas discípulas do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo fala assim: vocês devem viver de modo digno do Evangelho. Eu preciso, da forma que eu vivo, da forma que eu existo no reino de Deus, trazer e conferir dignidade a tudo que o Senhor Jesus fez por mim. Eu preciso me preocupar com isso. Por isso, nessa manhã de domingo, eu quero trazer à nossa vida alguns níveis que nós precisamos passar ou desenvolver na nossa vida cristã para que possamos realmente, não somente viver a vida de forma digna do Evangelho, mas também, como o apóstolo Paulo, termos um discernimento espiritual de todas as coisas. Por exemplo, aqui nesse texto que nós lemos, Paulo fala assim: olha, vocês precisam ter o discernimento que não foi dado somente a graça de Deus para a salvação, mas foi dada a graça de Deus também para que vocês possam padecer. Paulo está falando assim: é tanto graça de Deus ser salvo, viver no reino de Deus, mas como também é uma graça, é um presente de Deus padecer por Cristo. E não somente crer nele. Isso é um discernimento daquela pessoa que tem maturidade na fé. Para essa pessoa, viver para Cristo e morrer para Cristo é a mesma coisa. E por quê? Porque essa pessoa já atingiu um nível espiritual mais elevado. São muitos níveis que nós, como cristãos, precisamos conquistar. Mas nessa manhã eu quero conversar sobre alguns. Primeiro nível, que eu e você, como cristãos, como servos de Cristo, precisamos passar por ele, precisamos conquistar esse nível, que é o nível do conhecimento. Nós não podemos ser cristãos e glorificarmos a Deus e vivermos a vida de forma digna do Evangelho se não tivermos conhecimento. E esse conhecimento que eu estou te falando é o conhecimento de Deus. Na segunda carta de Pedro, o apóstolo Pedro diz lá no capítulo 1, versículo 3,
a seguinte questão: seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Pedro está falando a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou em Filipenses e sempre falou em suas cartas, que nós fomos chamados, nós fomos convocados para vivermos essa nova vida, que é uma vida gloriosa, e vivermos essa vida através das virtudes de Deus. Mas o apóstolo Pedro está falando que o poder de Deus que é liberado sobre nós para vivermos essa nova vida, para vivermos essa vida de piedade, se dá através do conhecimento de Deus. É por intermédio do pleno conhecimento de Cristo que nos é dado poder para vivermos essa vida. O que Pedro está falando, que literalmente todo o poder de Deus disponível para o viver piedosamente, para vivermos de modo digno do Evangelho, está através do conhecimento de Deus. Oh, meu amado irmão, a palavra de Deus diz lá no profeta Oséias que Deus dizendo: o meu povo padece por falta de conhecimento. E é claro que o conhecimento em si, ele não produz necessariamente piedade, mas a falta de conhecimento realmente produz impiedade. Inclusive, esse é um conceito do Dr. John Piper. Ele diz que nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus, que através desse conhecimento nos é liberado o poder para vivermos uma vida que agrada o Senhor, uma vida que traz realmente dignidade ao Evangelho, uma vida que glorifica a Deus. Esse conhecimento de Deus nos faz viver uma vida piedosa. Mas ele sabe também que não somente o conhecimento, necessariamente o conhecimento, nos traz uma vida de piedade. Mas ele fala assim: mas a falta de conhecimento realmente produz impiedade. Quantas pessoas, mesmo vivendo na igreja, vivem como ímpias, ou vivem uma vida impiedosa, vivem uma vida que não traz realmente dignidade ao Evangelho e não glorificam a Deus por falta de conhecimento. A fé, meu amado irmão, a fé é um dom de Deus. A fé é um presente de Deus. Nós temos fé em Deus, não porque nós, de uma hora para outra, nós decidimos crer em Deus. Essa fé foi nos dada como um presente, é obra de Deus. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa salvação. E esse desenvolvimento se dá através do conhecimento de Deus. E como nós precisamos conhecer a Cristo, como nós precisamos desejar o conhecimento de Cristo, como o apóstolo Paulo, que ele diz que abandonou todas as coisas e ele decidiu e viu que todas aquelas coisas eram nada diante do conhecimento da sublimidade de Cristo. Oh, meu amado irmão, o primeiro nível que nós, como cristãos, precisamos conquistar é o nível do conhecimento de Deus. É claro que esse conhecimento nunca vai se esgotar, nessa vida nunca vai se esgotar. Mas nós precisamos buscar a cada dia o conhecimento de Deus. Nós precisamos realmente saber e ter conhecimento daquilo que o Senhor fez e faz, daquilo que Ele fará. Nós precisamos ter em nossa mente e no nosso coração o conhecimento daquilo que Deus prometeu e daquilo que Ele fará. Nós precisamos ter o conhecimento das promessas do Senhor. Nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Nós precisamos conhecer o caráter de Cristo. Essa é uma necessidade primária de todo servo de Deus. Aí você não precisa de ser um teólogo para isso. Você não precisa nem de saber ler e escrever.
Pela graça do Senhor Jesus, nós hoje temos mecanismo para todas as pessoas, até as pessoas deficientes do ouvido não conseguem ouvir, surdas, pessoas que também têm deficiências visuais, são cegas. Todas as pessoas agora conseguem ter conhecimento da palavra de Deus por causa da tecnologia. Você que não sabe ler e escrever, nós temos a Bíblia inteira em áudio e você não tem desculpa para não ouvir a palavra de Deus. Meu amado irmão, primeiro nível que nós precisamos obter e conquistar é o nível do conhecimento. O profeta Oséias diz que o povo do Senhor padece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento é que o povo de Deus, crentes, desanimam da fé, desanimam e caem, tropeçam na vida dia após dia, porque não conhece o Senhor Jesus, não conhece o Deus da sua salvação. Por isso, nessa manhã, eu e você precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos buscar o conhecimento de Deus através da sua palavra, através da revelação de Deus. Nós precisamos buscar, como a corça anseia pelas águas, nós devemos ansiar pelo conhecimento de Deus. O segundo nível nós precisamos conquistar é o nível da sabedoria. Se o primeiro nível é o primeiro nível do conhecimento, o segundo nível é o nível da sabedoria. Se por um lado nós, através do conhecimento, nós começamos a saber, a ter ciência daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus fará, a sabedoria é exatamente aquela capacidade de saber o porquê Deus faz. Esse é o segundo nível. O primeiro nível nos traz o conhecimento. Nós sabemos o que Deus fez, faz e fará. Mas nesse segundo nível, nesse segundo patamar, o crente, tendo conhecimento, ele consegue discernir o porquê Deus fez, o porquê Deus faz e o porquê Deus fará. Você quer ver uma questão interessante na palavra de Deus? A diferença entre o povo de Israel e Moisés. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles tomaram conhecimento daquilo que Deus podia fazer. Eles viram as 10 pragas. Eles viram Deus abrindo o Mar Vermelho. Eles caminharam pelo deserto e viram realmente aquela coluna de fogo que ia guiando o povo de Deus. Eles também viram a nuvem que protegia-os do sol. Eles comeram do maná que caía cada manhã. Eles viram o que Deus podia fazer, por exemplo, fazendo água sair da pedra para que eles pudessem beber. Mas olha, Moisés estava num nível acima. Moisés não só tinha o conhecimento daquilo que Deus podia fazer, do que Deus realmente faz, mas Moisés, ele sabia o porquê Deus fazia. E isso nós percebemos, por exemplo, quando nós lemos em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 33, quando realmente Deus queria destruir o povo, e Moisés, ele intercede realmente pelo povo para que Deus não destruísse, mas Moisés, ele faz um pedido a Deus e diz assim: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Você percebe que o povo de Israel estava muito interessado no que Deus podia fazer. Eles sabiam o que Deus podia fazer, o poder de Deus, e eles queriam mesmo que Deus fizesse
aquilo que ele podia fazer. Mas Moisés, ele estava num nível acima, esse nível de sabedoria, de não somente saber o que Deus faz, mas sabendo sim e desejando saber o porquê Deus faz. Esse realmente é o nível que todos nós, como cristãos, como crentes, precisamos obter. Essa sabedoria de saber o porquê Deus faz as coisas. Nós devemos saber, por exemplo, como o próprio profeta Isaías diz lá, em Isaías 55, 8, Deus tinha uma perspectiva diferente do povo de Israel quando diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O que o profeta Isaías está dizendo é o seguinte: muitas das vezes, o povo de Deus, ele está caminhando por um caminho que é diferente do caminho de Deus. O povo de Deus tem um pensamento que não é o pensamento de Deus. Por isso é necessário não somente termos conhecimento da palavra de Deus, mas buscar em Deus sabedoria. E essa sabedoria nos traz discernimento. Por isso, quando eu sabendo que Deus, por exemplo, pode curar a minha doença, eu creio na cura porque Deus assim pode fazer. Deus é todo poderoso e eu tenho esse conhecimento através da palavra, pelo testemunho da palavra de Deus, mas eu também vou ter sabedoria para discernir os eventos da minha vida quando Deus realmente não decidir não me curar. Quando realmente Deus decidir não me curar, eu não ficarei desesperado. E por quê? Porque agora, através da palavra de Deus e através da busca do Senhor, foi me dada sabedoria de saber por que Deus faz ou não faz. Eu sei que Deus pode abrir portas de trabalho, de emprego para a minha vida, mas quando Deus não abre aquela porta que eu quero, eu tenho discernimento espiritual, eu tenho sabedoria para discernir por que Deus não está fazendo. E aí, essa sabedoria vai me dando realmente estabilidade. Essa sabedoria vai me dando paz. E como nós precisamos, como servos do Senhor, termos sabedoria para discernir os momentos da nossa existência. Nós precisamos ter sabedoria para discernir os movimentos de Deus, a obra de Deus na nossa vida, a obra de Deus e os movimentos de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja. Meu amado irmão, eu e você precisamos de sabedoria, porque se temos conhecimento e passamos pelo nível da sabedoria, realmente agora nós temos acesso ao próximo nível da nossa vida, da nossa existência. Estamos caminhando para uma vida que realmente glorifica a Deus e que cumpra o propósito do Senhor. E esse terceiro nível é a convicção. Convicção é bem diferente de uma opinião. Nós não temos opiniões sobre Deus. Uma opinião é uma forma, é uma maneira de pensar, é um julgamento pessoal. Nós não temos uma opinião sobre a fé. Nós não temos opinião sobre Deus. Nós temos convicções. Nós temos, por exemplo, sobre Deus uma convicção de quem Ele é. Sobre Cristo Jesus nós temos uma convicção de quem Ele é e de sua obra por nós. Nós, como servos do Senhor, como filhos de Deus, nós temos convicções no nosso coração que nos faz caminhar por essa vida vitoriosamente, porque convicção é muito diferente de uma opinião. Convicção é uma crença que se baseia em provas. Eu tenho uma convicção sobre quem Deus é, porque a palavra de Deus me prova quem Ele é. Nós temos uma convicção da nossa salvação em Cristo Jesus, que agora nós somos filhos amados de Deus, que nós temos vida eterna, que nós vivemos para a glória de Deus, que nós fazemos parte do reino.
por convicção. E essa convicção está baseada na palavra de Deus. A prova que nós temos é a palavra de Deus. Nós sabemos que Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem. O que o escritor aos Hebreus está falando como definição de fé é que a fé é uma crença que se baseia em provas. Qual provas? Dos fatos narrados pelas Escrituras. Nós cremos, por exemplo, em Deus e nós nunca vimos Deus, porque nós temos exatamente a prova da palavra de Deus, que Deus existe. E nós temos essa experiência porque nós lemos nas Escrituras que Deus se revelou ao seu povo, Deus se dá a conhecer ao seu povo, a seu povo. Deus enviou o seu Filho Jesus e Cristo é o próprio Deus encarnado, o Deus que se fez carne, e por isso nós temos convicções, convicção eterna. Ninguém morre, ninguém na história humana morreu por uma opinião, mas centenas e centenas, milhares de pessoas morreram por suas convicções. O servo do Senhor vive uma vida que glorifica a Deus, não porque tem uma opinião de que servir o Senhor é o melhor. Nós glorificamos a Deus em nossa vida, nós vamos cumprir o mandato do Senhor para nós, porque nós temos convicções. O Senhor Deus, através do conhecimento da sua palavra, através da sabedoria que nos é dada pelo Espírito Santo, em saber não só o que Deus faz, fez e fará, mas também agora, em sabedoria, nós sabemos o porquê Deus fez, faz e fará. E é por causa disso que foi gerado em nós convicções eternas. E nós vivemos através dessas convicções. E nós morremos por essas convicções. Nós morreremos, é por isso que Paulo em Filipenses diz que é uma graça de Deus padecermos por Cristo. E é somente por causa do conhecimento e sabedoria, e assim gerado em nós convicções eternas, que nós podemos ter paz no nosso coração, de realmente padecermos por Cristo. É por causa de convicções que nós levamos o Evangelho àquela pessoa que nós entendemos que, humanamente falando, não tem mais jeito. São porque temos a convicção que Deus é poderoso para mudar vidas, é que nós levamos o Evangelho. É pela convicção de que nós somos guardados pelo poder do Espírito Santo que nós vivemos aqui nesse mundo tenebroso sem medo. Nós podemos viver por confiança. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos urgentemente crescermos no conhecimento, adquirirmos, conquistarmos esse nível do conhecimento, mas prosseguirmos para o próximo nível, que é o nível da sabedoria, e vivermos na perspectiva de Deus. Sabedoria é viver a vida na perspectiva de Deus, mas também pela convicção que nos é dada, e essa convicção que vai sendo gerada em nós, no processo de crescermos no conhecimento e na sabedoria, é que podemos viver nessa vida de forma digna do Evangelho. E é através desses níveis que é gerado em nós, por exemplo, o quarto nível, que é o nível do caráter. É o caráter cristão, é o caráter de Cristo. Agora, nós somos uma nova criatura realmente. Nós somos uma nova pessoa. E nós agora, através do caráter que é gerado em nós, não vivemos para nós, mas vivemos para Deus, vivemos para Cristo. Nós temos o caráter de Cristo sendo gerado em nós. As pessoas que nos conheciam, agora não nos conhecem mais, porque aquela pessoa do passado morreu literalmente.
Aquela pessoa deixou de existir, porque agora surgiu uma nova pessoa. Essa pessoa tem um novo caráter. Essa pessoa agora tem o caráter de Cristo. E por quê? Porque agora, através do conhecimento, através da sabedoria, através da convicção, nós podemos viver para Deus. Temos um novo caráter, temos uma nova forma de viver. Nós viveremos fielmente, nós não abandonaremos a fé, nós perseguiremos, insistiremos em viver para a glória de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o Espírito Santo de Deus esteja despertando o seu coração nessa manhã para que você possa viver o Evangelho do Senhor, para que você possa viver a sua vida de modo digno do Evangelho de Cristo. Eu quero orar por sua vida, que o Senhor Jesus esteja abençoando não só você, mas toda a tua casa. Deus querido, Pai amado, nós agradecemos o Senhor, ó Deus, por esta palavra que nos impulsiona a vivermos de modo digno do Evangelho. Que o Senhor, ó Deus, através do teu poder, esteja movendo o nosso coração em direção à tua vontade, o teu querer, e que possamos, ó Deus, como igreja do Senhor, cumprir, ó Deus, o propósito do Senhor, cumprir, ó Deus, a missão que o Senhor nos deu. Que a tua bondade e misericórdia esteja sobre o teu povo. Venha animar a cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, um restante de dia abençoado e que o Senhor venha nos encorajar, ó Deus, a estarmos na casa do Senhor nesta noite para te louvar, para bendizer o teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amados irmãos, estamos encerrando mais um culto nessa manhã de domingo. Que bom que você participou conosco. Você possa divulgar esse vídeo, você pode mandar para alguém que você conhece como forma de evangelização. Faça isso. Em nome do Senhor Jesus, divulgue os vídeos que nós temos feito, que tem sido bênção para muitas pessoas. Que você possa vir à noite participar do culto conosco, de forma presencial. Venha, você que está afastado há muito tempo, está na hora de voltar, hein? Volte para a casa de Deus. E eu quero te ver logo mais à noite, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, nós estamos aqui